Então, gente, hoje eu decidi fazer um vídeo diferente aqui, que é a análise da história do Mortal Kombat 1. Como eu fiz aqui a crítica das outras animações do Mortal Kombat, eu achei que seria pertinente também falar desse daqui, porque afinal é a história principal do Mortal Kombat, é um novo capítulo da história do Mortal Kombat. E eu confesso que eu passei por aquela jornada de personagem que todo mundo passou na vida uma vez, que é de começar gostando de Mortal Kombat por causa dos Fatalities, e eventualmente gostar mais do lore do Mortal Kombat. E é onde eu me encontro agora, eu gosto um pouco mais da história do Mortal Kombat. Aprendi a apreciar a história de Mortal Kombat, apesar de ser um massa velho danado, mas é um massa velho legal de acompanhar. E nesse vídeo eu vou falar só da história principal do Mortal Kombat 1, e eu até agradeço esse canal aqui, o Mr. Six, que postou a história completa do jogo dublado, e foi assim que eu consegui acompanhar a história. Até porque eu não tenho PlayStation 5, Xbox, eu tenho Switch. Eu poderia jogar no Switch. Mas não, eu não poderia jogar no Switch, não. Então, como eu não joguei, eu não posso falar nada de gameplay. Nada. Mas a história, eu posso. Ah, que historiazinha! E assim, ó, só pra avisar que esse vídeo vai ter spoiler, tá? Não tem como eu falar dessa história sem meter spoiler. O Mortal Kombat 1 tem essa proposta de ser um reboot da franquia, mostrando o universo que o Liu Kang criou após os eventos do último jogo, com ele estruturando todo um novo lore dos personagens. E pra mim, que passei pela jornada de personagem de primeiros Fatalities e daí gostar do lore, esse jogo era perfeito pra mim. Porque eu admito, eu gosto de Mortal Kombat, eu gosto do lore, eu reconheço os personagens, mas eu não fui catar as histórias de todos os Mortal Kombat antes. E é um pouco intimidador pra mim. Assim como é intimidador alguém pegar uma HQ da DC hoje, da edição 500.000 do Batman, era um pouco intimidador pra mim por causa do lore. Um reboot total do Mortal Kombat que coloca esses personagens que eu já conheço, que eu gosto deles, dentro de um novo lore, tudo do zero, era simplesmente perfeito pra mim. É claro que Mortal Kombat é um jogo que tem, assim, ó, vários públicos-alvos. Tem aqueles que jogam só pela história, tem aqueles que jogam pelo competitivo, tem aqueles que só querem jogar alguma coisa casual de vez em quando no fim de semana, quando um amigo vai na casa dele. Eu tô entre ver a história principal e ver os Fatalities. E, cara, a história desse jogo, ela funcionou 70% pra mim. Eu diria que, com certeza, tem 2/3 da história que é muito legal, e aí você chega no final, que é tipo loucura total. Porque no final, vira uma história de multiverso. E assim, ó, eu entendo que Mortal Kombat, ele já brincou com essa questão de linhas do tempo. Uma hora, eventualmente, iria chegar na parte do multiverso. Multiverso é um tema que toda franquia um dia no planeta Terra vai tocar. God of War, um dia vai falar de multiverso. Mickey Mouse, um dia vai falar de multiverso. Já falou até. Mega Man vai falar de multiverso. Porque assim, ó, a história tem 3 horas e 40 minutos, mais ou menos. Durante 2 horas da história, parece que eu tô vendo o universo Ultimate do Mortal Kombat. Acho que essa é a melhor definição. A gente tem os mesmos personagens, só que eles estão em contextos diferentes. Então a gente vai ter o Raiden com Kung Lao. E eles são amigos, não tem aquela relação do Raiden como, né, o protetor do reino da Terra. Na verdade, a história começa com eles sendo fazendeiros. E com o Kung Lao desejando ter uma grande aventura. Porque ele tá cansado de ser apenas um fazendeiro, ele quer emoção. E praticamente no primeiro momento do jogo, ele já quer comunicar, né, que ele quer fazer essa jornada de herói pra alguns personagens. E assim, ó, é clichê? É clichê demais. A gente já viu isso 1 milhão de vezes. Só que pra mim, eu tava totalmente envolvido com esse início, essa primeira hora do jogo do Mortal Kombat, por causa do tom da história. A história, ela tava o tempo todo se levando muito a sério. E tem alguma coisa do jeito que as cutscenes foram dirigidas, que você, assistindo a cutscene, você não consegue levar a sério realmente a história. Parece assim, ó, um filme do Jack Chan. E quando a gente tem as primeiras cutscenes realmente ali de luta no bar da Bo, que é uma personagem muito legal, diga-se de passagem. Ela tem 5 diálogos e ela me marcou demais. Mas os personagens estão lutando e tá sempre acontecendo uma bobagem. Ou o nível que a história se apresenta é do jeito mais simplista possível. Que é um jeito que parece que inconscientemente, eles estão fazendo uma sátira da mesma história. Por exemplo, logo no início ali, o Kung Lao e o Raiden vão no bar da Bo e aparecem ninjas, que na verdade é o clã lá do Sub-Zero e do Scorpion. E o jeito que o roteiro apresenta eles, cara, eu não tô brincando, eles entram ali como se fosse uma mini máfia que vai cobrar o pagamento semanal do bar da Bo. Só que não pensa que eu tô criticando, não. Eu acho que eles estão fazendo isso de propósito porque eles sabem todos os clichês que existem, e eles tentam aplicar os clichês dentro da própria história de uma maneira séria. Porque depois dessa luta que acontece,
a gente descobre que era um treinamento. Eles quase destruíram o bar da Bo pra treinar o Kung Lao e o Raiden, pra eles se juntarem, né, ao grupo do Liu Kang. Porque vai ter logo aí o torneio do Mortal Kombat. E aí que o Kung Lao, né, tem a sua chamada espiritual pra passar pra sua jornada de herói também. E, poxa, isso é muito legal. Então, enquanto eu tô assistindo isso, eu tô tendo uma série de sentimentos. O primeiro é que eu tô babando pelos gráficos. Meu Deus, que gráfico maravilhoso. A NetherRealms é uma parada inacreditável, assim. A apresentação que eles dão é muito bom. Nossa senhora, é excelente. Olha, é um dos melhores gráficos de cutscenes que eu já vi na vida. Eu sei que talvez tenha outros aí, eu não jogo todos os videogames do planeta Terra, mas, cara, como é bonito esse gráfico. É muito bonito. O segundo ponto é que eu tô olhando e eu tô berrando com a história, eu tô brigando com a história de um jeito divertido. Mas como que vocês fazem esse clichê dos ninjas chegarem pra cobrar um pagamento? Pra depois eles fazerem isso e daí vocês levam isso tudo a sério? Não dá pra levar a sério, eu tô rindo disso. Mas daí eu percebo, não, mas eles sabem que eles estão fazendo isso, é de propósito. Aí vem, pô, mas então é genial. É genial. E isso tudo me fez lembrar de um jogo que eu joguei recentemente, que é muito antigo, que é o Final Fantasy V. O Final Fantasy V é um jogo que nem todo mundo lembra pela história, mas é a história do Final Fantasy mais autoconsciente da zoeira que eles estão fazendo ali. Tem um momento no Final Fantasy V que tem uma tartaruga brigando com o imperador do mal de uma outra dimensão, no estilo Dragon Ball, como sprites. É um negócio inacreditável que eles tinham total consciência do absurdo que eles estavam fazendo na época. E é legal, porque não é algo que você esperaria. Essa história do Mortal Kombat, com eles entendendo o quanto que isso é exagerado e fazendo uma auto-piada em cima disso. A direção da fotografia em algumas cenas grita isso. Tá ali dois personagens, eles estão conversando e o tempo todo tá tendo close no rosto do personagem. E aí eu não sei se eles estão dando close no rosto do personagem pra você ficar babando o gráfico do jogo, porque quanto mais zoom dá num personagem, mais eu babo pro gráfico do jogo. O jogo tem um gráfico tão bom que é capaz de você dar um zoom na pele dele que daqui a pouco você vê a célula ali. O negócio é maravilhoso. Ou então eles estão usando o close, né, como um artifício narrativo, porque o close no cinema é clássico, você joga a emoção mais pro espectador, você tá mais perto do personagem, você tá mais perto da ação, é pra você sentir mais o que ele tá sentindo. Só que quando dá o close, ele não tá falando nada demais, sabe? Ele tá falando, e o café? Eu treinei bastante. Sabe, não tem nenhum drama. O que me faz pensar que eles estavam fazendo isso conscientemente pra zoar mesmo, ou eles fizeram isso só pra fazer show-off de gráfico, o que, se for esse o caso, também ainda é engraçado. Mas assim, eu acho que é consciente, porque você vê ali um dos melhores capítulos do jogo, que é o 2, que é o capítulo do Johnny Cage. E eles replicam uma fotografia de filme que é bem eficiente ali. O que mostra que eles têm total consciência do que eles estão fazendo. Eles sabem fazer quando é pra levar a sério. Então, nos outros momentos que parece que eles estão se auto-zoando, parece extremamente consciente. Tal qual o Final Fantasy V tem uma história auto-zoada. E eu queria que as pessoas valorizassem mais a história do Final Fantasy V. É uma boa história. Não é o Final Fantasy VI, mas é uma boa história. E uma outra coisa que dá esse clima de que a história se leva tão a sério, mas tão a sério, que não é pra você levar a história a sério, tá nos próprios diálogos. O Johnny Cage é uma metralhadora de referência. Ele cita muitos filmes. Ele até fala a frase da Dory lá de continue a nadar. Tem um outro diálogo do Kenshi que ele fala um negócio super genérico. Se hoje nós morrermos, nós morremos juntos. Uma parada assim, sabe? Tem muitos diálogos genéricos óbvios, mas eu acho que o ponto realmente é esse, ser super, hiper, mega genérico, para que você ria disso. Como em vários momentos é o Final Fantasy V. Mortal Kombat 1 talvez não seja a melhor história do Mortal Kombat, mas, cara, é uma experiência assistir as cutscenes por 4 horas. É muito divertido. Soma-se isso o fato que, como esse é um universo de reboot, a gente vê vários personagens ganhando a sua origem. O Kenshi Takahashi. No início da história, ele tem a visão dele. Ao longo da história, vai ter uma cutscene ali que ele vai e perde os seus olhos. Então você tá vendo meio que a origem do Kenshi, sabe? E com isso o jogo trabalha o seu lore de reboot, e eu fico totalmente imerso porque eu gosto dos personagens, eu reconheço esses personagens, mas eu quero saber da origem deles. Mas eu também não tô muito afim de pegar a HQ lá de 2002 do Mortal Kombat ou jogar o jogo Mortal Kombat 3 pra fazer uma história lá e ficar sabendo, sabe? Não, eu quero sentar numa cadeira, ver por 2 horas ali a cutscene e me dar isso por satisfeito. E é o que o jogo faz pra mim. Talvez pra uma pessoa que é super apaixonada pelo lore do Mortal Kombat, eu não sei, talvez seja uma traição o jeito que ele perde os olhos, ele não é exatamente o que ele quer,
Mas eu também acho legal que é uma coisa diferente. É um novo mundo e você pode repetir algumas coisas. Pode ter os eventos canônicos do universo Mortal Kombat, mas você apresentar isso de uma maneira legal. E a cutscene ali é boa. É por isso que eu gostei muito do ritmo da história, o jeito que eles vão desenvolvendo o lore dos personagens, o jeito que eles vão jogando informação pra gente, ao mesmo tempo que a direção parece uma autossátira, conhecendo as suas limitações, mas zoando os clichês que existem no gênero. Eu não sei, eu achei isso tudo muito bom. Mas a história também não é perfeita. Eu não vou dar 10 de 10 pro Mortal Kombat 1, né? Não tem como. E o que realmente me incomoda nessa história é que a gente não sabe exatamente quem que é o protagonista. E eu entendo, é Mortal Kombat, não existe um protagonista. O início do jogo parece que é o Kung Lao que vai ser o protagonista. Mas daí não, eles mudam e vem o Raiden, daí vem não sei o que, e ficam alternando os personagens. O jeito que a história é contada através dos capítulos é a mesma coisa que a gente já viu nos outros jogos do Mortal Kombat e nos jogos do Injustice. Ah, capítulo 1, Batman. Capítulo 2, Deathstroke. Capítulo 3, Bane. E esse formato de capítulo, eu acho que ele é bom pra quem tá jogando, porque daí você passa por vários personagens e você conhece todos eles, e talvez você comece a se aperfeiçoar em um como você quiser. Pro jogo, eu não sei, eu não acho muito errado. Mas pra história, eu sinto que isso limita muito, porque você não consegue desenvolver completamente os arcos dos personagens. Você vê claramente que os personagens que são apresentados ali têm um arco. Eles estão pra fazer alguma coisa. Só que depois que você jogou com tal personagem, ele vai totalmente pro escanteio da história. O Johnny Cage, você joga o capítulo 2 com o Johnny Cage, é ótimo, mas aí depois do Johnny Cage, mas vale nada. O máximo que você pode dizer pro Johnny Cage é que ele tem um nível de amizade com o Kenshi, e você vê um pouco eles aperfeiçoando essa amizade, pra daí lá no epílogo do jogo, aí você vê a interação entre eles e você sentir que teve um crescimento na amizade, e isso funciona. O Johnny Cage já é deixado de lado, mas ele ainda é um dos personagens que ainda é lembrado o jogo todo. Aí outros eu sinto que não. Você, pelos diálogos e as coisas que a história vai apresentando, os personagens vão sendo apresentados, algumas coisas vão mudando, cada personagem tem só 10 minutos de capítulo, ou 15, 20, que depois disso você não consegue tocar a história dele. E tem várias coisas que eles dão um build-up e mais pra frente não tem o payoff. E isso acaba sendo bem frustrante, porque se você for colocar no papel o que tá acontecendo ali, o jeito que a história vai se desenvolvendo, você quer olhar criticamente pro que tá acontecendo, olha, eu sinto que daí sim você pode destruir completamente a história desse jogo. Mas aí entra aquela coisa, né? Você é fã, você gosta do lore, o jogo apresenta o suficiente pra te dar o lore pra você querer ir buscar mais. Esse é o ponto. Ele não vai fazer nada além disso. E isso é o suficiente pra mim, sabe? Que tá vendo tudo pela primeira vez, você tá vendo esses personagens tendo as suas origens ali. Funciona. Pra quem quer ver jornada de personagem, pra quem quer ver um protagonista, pra quem quer ver se é um grande momento construído narrativamente, não. Isso não vai ter. Um exemplo de como que não funciona um desenvolvimento de personagem. A Li Mei. No início do jogo, né, é explicado que ela era da guarda do imperador, mas ela é meio que rebaixada porque o pessoal ali culpa ela pela morte do imperador. E beleza, é um bom ponto de partida pro desenvolvimento do arco dela. Só que eles não fazem nada com isso. O máximo que vai acontecer é que ressuscita meio que o imperador mais pra frente na história, e ele vai dizer que a outra não tinha culpa. Mas não tem nenhuma cena da Li Mei sendo perdoada, sabe? Não tem nada. É a típica coisa que você tem que ir depois, acredito eu, no arcade da Li Mei e ver o final da história dela, pra uma coisa concluir com a outra, sabe? Só que na história principal, isso é insuficiente. Eu acho que o máximo que você pode dizer que tem um momento bem construído na história é a morte da Imperatriz Sindel. Eles apresentam a personalidade dela, né? Que o que ela mais se importa é com a sua filha, a passagem de trono, e que o legado do trono seja mantido, assim como o imperador anterior, que morreu tragicamente. E acima de tudo, ela se importa muito com a sua filha. E eles fazem isso em 2, 3 cenas ali, e quando ela morre, você sente alguma coisa. Não é assim, meu Deus do céu, eu vou chorar porque é uma animação da Pixar. A gente não pode esquecer que é Mortal Kombat, é uma história muito mais voltada no massa velho. Como massa velho, pra tentar convergir a emoção, eu acho que funciona, sabe? E levando isso em consideração, o máximo que a história quer fazer contigo é que você se importe com a personagem. E eu me importei com a morte da Sindel, então assim, ó, eu achei que foi ok. Mas eu acho que também o outro problema do formato dos capítulos é que como você joga um personagem em cada capítulo, eles tentam introduzir o problema daquele personagem no capítulo e eles não têm muito tempo pra desenvolver isso. E a consequência disso é que eles querem jogar a lore pra você, pra que você
queira saber mais sobre esse personagem, e em vários momentos vira exposição de diálogo. É assim, ó, a exposição mestre de diálogo. E muitas vezes eles usam isso só pra fazer uma motivação pra descartar, tipo, 15, 20 minutos depois, 2 capítulos, ou assim não tem um payoff necessário. Mas assim, ó, aí entra um pouco a expectativa que você tem de cada jogo. A minha expectativa como uma pessoa que quer saber mais do lore, e tava querendo pegar essa oportunidade do reboot pra conhecer mais os personagens e se aprofundar um pouco mais no lore, eu acho que o jogo consegue resolver muito bem isso. Só que pra fazer isso em 4 horas, em tipo 14 capítulos, ele tem que abrir mão de muitas coisas. Talvez no futuro eles devessem considerar um outro tipo de formato de história pra talvez ter menos capítulos de personagens, mas os capítulos seriam um pouco maiores, ou cada um dos 30 personagens ter sua própria história e elas vão se interligando. Sabe como tem no Sonic Adventure 1, que tem os 6 personagens? Imagina que legal que seria fazer isso num jogo que tem 30 personagens. E eu não tô falando do modo arcade, não, porque eu sei que o modo arcade tá tudo interligado. Mas eu tô falando, tipo, com todo mundo tendo cutscenes legais e estando nesse mundo. Eu sei que talvez seja uma missão impossível fazer um story mode pra cada personagem e colocar todos os personagens numa grande história, e essa história vai se interligando e os personagens vão morrendo no meio das histórias, porque um enfrenta o outro, e ali termina a história dele, e continua com o outro, e você joga com aquele outro personagem pra ver como continua. Cara, isso ia ser muito foda. Mas, do jeito que eles apresentam aqui, eu acho que é bom o suficiente. Mas beleza, eu acho que até aqui, eu tô, tipo, muitos elogios, gostando, claro que tem seus defeitos, mas gostando. Mas aí vem um grande problema, que é na virada do segundo pro terceiro ato. Porque a história vira uma história de multiverso. E aí eu volto pra minha motivação específica do jeito que eu tava querendo aproveitar a história do jogo, que é de conhecer mais o lore do Mortal Kombat, aproveitando que é um reboot aqui que a gente tá vendo. O momento perfeito pra eu pular na história do Mortal Kombat. O que acontece no terceiro ato? Vira exposição de lore. E eles começam a lembrar coisas de jogos anteriores. E tipo, eu entendi o que estava acontecendo, mas no momento que eles começaram a lembrar que os outros jogos existiram, o jogo deixou de ser um full reboot para ser uma espécie de soft reboot. E muito mais focado nas outras linhas do tempo. Então aquele negócio que a gente viu no início do jogo, o Kung Lao quer deixar de ser um fazendeiro para se tornar um grande lutador e ter suas grandes aventuras. O jogo estabelece bem isso. A gente vê o treinamento dele e tal, ele perde ele pro Raiden, daí o Raiden vira meio que o escolhido do plano terráqueo. Beleza, só que nada mais disso importa quando vira a luta de bonequinho do Liu Kang contra o Shang Tsung. E verdadeiramente, a sensação que eu tenho ali que do capítulo 10 em diante, eu tô jogando um outro jogo. Esse outro jogo, essa outra história que acontece do terceiro ato em diante, eu acho que é uma boa história. Só que eles poderiam ter deixado isso pro Mortal Kombat 2. E nesse jogo em si, ser só realmente o Shang Tsung usurpando com o poder lá do personagem secreto que aparece, só que parece realmente que o pessoal teve delírios de grandeza. Alguém deve ter dito, não, essa história não tá épica o suficiente. O que eles fizeram? Botaram multiverso. E aí, sem o último capítulo, cara, é épico. Só que, na minha visão, a história que eu vi, assim, uma das 2 primeiras horas, não é uma história do Liu Kang. O Liu Kang tava ali como protetor da Terra. Ele abdicou dos seus poderes. Cara, eu achei isso ótimo, excelente. Mas tem que virar uma história do Liu Kang. Se até então não tinha, assim, realmente um grande protagonista, o Liu Kang assume protagonismo e começa as revelações mais óbvias de multiverso que você poderia pensar. Existe uma outra linha do tempo. Meu Deus, existe 2 linhas do tempo? Eu estou chocado. E aí vem um outro personagem. E se não tem 2 e sim infinitas? E de novo, eu não acho que isso seja um problema, porque o jeito que eles apresentam tudo isso parece Final Fantasy V. Tartaruga contra o Imperador lutando estilo Dragon Ball em sprites. Eu não consigo levar a sério, eu tô rindo e eu tô achando demais. É só que o que estão mostrando aqui não é necessariamente o que eu queria, velho. Porque eu queria que o foco continuasse sendo o plano pra matar a Sindel e eles conquistarem até, enquanto que o pessoal da Terra, junto com alguma aliança improvável ali, tentasse proteger o reino da Sindel. E aí no final do jogo você poderia revelar quem que é o personagem secreto e dizer que é o Shang Tsung, e ele vai ser o grande vilão do outro jogo. Eu não sei, eu sinto que eles apressaram muito. Toda a equipe principal, o Kenshi, Johnny Cage, o Raiden, cara, eu acho que eles não têm um diálogo a partir do terceiro ato. É realmente uma pena. Se a história fosse um pouquinho mais focada, eu diria facilmente que é a história que eu mais gostei de um Mortal Kombat. E principalmente por causa disso que eu falei que eles têm a noção que é um Final Fantasy V. E faltou realmente muito pouco pra eu ter amado a história. Então eu só gostei da história, porque o terceiro ato me tirou muito dela. E é curioso, assim, porque o epílogo do jogo
são os personagens, né, que a gente vê nas 2 primeiras horas conversando. Fizemos uma grande batalha, agora somos grandes amigos, olha só o que a gente conquistou, o que a gente passou. Então, subitamente, o jogo, no epílogo, lembra quem que eram os personagens que eu queria me importar. Não tanto com o Liu Kang, sabe? O Liu Kang é Deus lá, o Titã, sei lá do que. Beleza, ok, gosto dele, mas não queria que ele virasse o protagonista de novo. E talvez eu esteja sendo ingênuo, talvez no fundo, ele realmente seja o grande protagonista do Mortal Kombat, mas eu sempre senti que o Mortal Kombat em si era o todo, não só o Liu Kang. Liu Kang é um dos meus favoritos, mas eu não gosto que ele seja assim tão protagonista. Agora eu entendo o pessoal reclamando que a DC usa muito o Batman. Foi isso, o Liu Kang teve o síndrome de Batman, quero ser protagonista. E eu acho que isso, essa é a minha opinião geral sobre a história. Sim, na verdade tem uma outra coisa que eu queria reclamar. Eu acho que a história ela é um pouco comportada demais em algumas mortes. Tem vários momentos que eles poderiam ter matado um personagem ali. Eles não matam pra ele voltar de novo. Não precisava. Mata ele ali, faz uma cena massa velho. Você não precisa desse personagem de verdade, sabe? Mas é aquele negócio, o lore, né, o canon, tudo vale. Então eles não podem matar aquele personagem ali porque eles querem usar ele depois. E eles só realmente apresentam algumas cenas mais massa velha deles matarem ali no finalzinho do jogo, quando começa a aparecer personagens do multiverso. E beleza, eu entendo, mas como é Mortal Kombat, eu vejo que é muito massa velha, eles poderiam ter feito um ou outro fatality ali, uma outra cutscene, que eu senti que a história poderia ser um pouco mais sangrenta, sabe? Eu senti falta de um pouco A Vingança do Scorpion, sabe? Aquela animação do Mortal Kombat que eu acho muito legal. Que eles vão ali, dão um fatality, esse cara morreu, beleza, vamos pro próximo. Se esse cara vai morrer, vamos fazer um fatality maneiro. Sabe, eu acho que faltou um pouquinho mais de autoconsciência que dá pra ser um pouco mais massa velha. Se você parar pra pensar, eu acho que até no Injustice 1 morreu mais gente no Injustice 1 do que nesse jogo do Mortal Kombat. E como a gente já tá falando de um universo Ultimate de Mortal Kombat, um universo novo, né, mas é tipo uma base que é tipo levemente diferente, acho que eles poderiam ter pirado um pouquinho mais no ajuste de como alguns personagens ali vão morrendo ou não, só pra também não ficar repetitivo. O General Shao ali poderia ter morrido umas 10 vezes no meio da história, e eu acho que assim, ninguém realmente se importa com ele. Poderiam ter matado ele antes e ter uma cena legalzinha ali. Enfim, eu sinto que a história, ela poderia ter convergido um pouquinho mais de massa velho, porque ela também não é assim, meu Deus do céu, sabe? Eu sei que é pra apelar um pouco, mas é isso aí, não tem como fazer. Mortal Kombat às vezes você tem que apelar. Mas enfim, são esses pontos negativos que eu consigo separar da história. Vamos pra nota. Assim, eu acho que até o terceiro ato é um jogo com uma história aí nota 7,5. Gosto das mudanças de lore, gosto como o lore é apresentado, mas eu sinto que o formato do capítulo realmente impede que a história brilhe mais. Quando começa o multiverso, vira um outro jogo, uma outra história, e essa é uma história bem mais massa velha, que eu até gosto, mas eu acho que ela é uma nota 6,5. Então, juntando uma coisa com a outra, eu acho, assim, olhando na boa vontade, é uma história nota 7. E olha, entendendo e passando muito pano, porque eu tô nesse contexto de ver o jogo a partir do reboot, querer ver a origem de certos personagens, e eu acabar me sentindo satisfeito com o que eu vi. No frio do critério, olhando só o que é apresentado ali no texto, é um jogo com nota 6. A minha experiência é que o jogo fez o suficiente pra eu me divertir. Agora, quanto a uma possível continuação, fica bem claro ali na cena pós-crédito que eles querem fazer mais multiverso, mais massa velho. E tudo bem, eu acho eles quererem fazer mais multiverso. Eu não sei se eles deveriam, eu acho que eles deveriam focar mais nesse lore que eles criaram, nesse mundo, que me parece mais interessante. Mas eu também entendo que Mortal Kombat é massa velho, e vai ser legal, e a história tem que ser exagerada, e tem que ter... Sabe, eu entendo querer jogar o multiverso. Mas pra jogar o jogo do multiverso, fazer uma história de multiverso, eu acho que você tem que fazer isso desde o início do jogo. Então, pra uma continuação, eu acho bem-vindo a parada do multiverso de novo. Desde que seja uma história com início, meio e fim sobre o multiverso, refletindo ali sobre o lore do Mortal Kombat, mas principalmente jogando coisas bem massa velho com esses personagens. Mas pelo que foi apresentado hoje, eu acho que é isso aí. Nota 7, funciona, achei legal. Comparado aí com as últimas animações, tá tipo no nível das últimas animações. Mas enfim, gente, isso daqui também é só minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. Até a próxima.